Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido nas diversas plataformas Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador, na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, às 7 horas. E você também pode encontrar as reprises do programa no canal Clica Aqui Não, youtube.com/Clica Aqui Não. Lá vai ter uma playlist chamada Respondendo às Escrituras, e você pode então assistir as reprises lá no canal. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, seja no Facebook, alguém compartilhou esse vídeo aí com você, não esqueça de baixar o aplicativo Rádio Voz de Amor na Play Store no seu próprio celular. Ali você vai ter a rádio em suas mãos, no seu próprio aparelho celular. Você pode também conhecer a nossa página no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as escrituras, e lá mesmo você pode fazer a sua pergunta. Você tem alguma pergunta a nos fazer? Você tem alguma dúvida? Pode então lançar a sua pergunta ali e nós vamos responder aqui nos próximos programas. Caso você não tenha então Facebook, você pode nos enviar um WhatsApp no número 16 99299 9452. Repetindo novamente, 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer as suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair e eu gostaria já de agradecer a todos que nos ouviram e que nos assistiram também em outras plataformas, todos aqueles que nos criticaram, agradecemos a sinceridade, é muito importante, agradecer também os elogios, é claro, e aqueles que estão orando para o nosso trabalho, e agradecer a Deus que tem nos dado a oportunidade de falar e de esclarecer dúvidas das que as pessoas normalmente têm. É isso aí, seu feedback é muito importante. Se você quiser também enviar sugestões para o programa, você pode enviar nas mesmas plataformas, Facebook, YouTube, WhatsApp, é muito fácil conversar conosco. O tema de hoje vai ser sobre imortalidade da alma versus mortalidade da alma. E o tema é: o que vai acontecer com o ser humano após a morte? O que vai acontecer conosco após a morte? Bom, vamos orar a Deus antes de nós começarmos a entrar no nosso assunto. Vamos lá. Grandioso Deus, temos diante de nós um assunto importantíssimo. Pessoas não sabem o que vai acontecer consigo logo após a morte, mas a tua palavra esclarece. Nós sabemos que aqui o Senhor tem mostrado para nós tudo o que vai acontecer. Agradecemos ao Senhor por iluminar e por deixar bem claro tudo o que irá suceder ao ser humano após a sua morte. E nós te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Bom, este assunto é importantíssimo. Aquele que nos acompanhar até o fim vai saber exatamente o que a Bíblia ensina a respeito do caminho que a alma vai seguir logo após a morte até o seu estado eterno. Então é nosso propósito, Deus permitindo, chegar a explicar até o juízo final tudo o que vai acontecer com a alma tanto daquele que é salvo como a alma daquele que é perdido. E você verá quão grande é o livramento que Deus deu a você. O Senhor Jesus Cristo, ele falou muito a respeito do inferno, muito a respeito de tudo, da perdição. Inclusive sabemos mais detalhes a respeito da perdição, a respeito do inferno, a respeito do lago de fogo, do que a respeito da salvação. E por que, Rafael, o Senhor Jesus Cristo falou tanto a respeito do inferno? O Senhor Jesus Cristo, ele estava muito preocupado, na realidade ele está muito preocupado com as pessoas que estão seguindo o caminho largo, e essas pessoas estão indo direto para a perdição. Então quem mais disse nas Escrituras a respeito da vida pós-morte foi o Senhor Jesus Cristo. Ele deixou muito claro que os ímpios após a morte perecerão e os justos herdarão a vida eterna.
Mas nós vemos aqui que muitos grupos não defendem isso. Essa é uma ideia bíblica, mas há muitos grupos, muitas denominações que não defendem essa ideia. E eu acho que é muito importante nós tratarmos sobre esse assunto bíblico. Bom, mas qual é a base que essas pessoas se apoiam para defender a ideia de que a alma é mortal? Que a alma vai deixar de existir, quando nós temos tantos detalhes na Bíblia com respeito à imortalidade da alma. Então qual é a base que eles se apoiam para defender esse tipo de ideia? Normalmente eles vão se utilizar das escrituras erroneamente, usando textos fora do contexto e usando assim falácias dos termos originais, entre aspas. Então, através do campo semântico, de uma falsa hermenêutica, de uma falsa exegese, eles vão defender a ideia. Agora é a questão, eles vão defender uma ideia que eu creio que surgiu através de profetas. A questão da vida pós-morte, ela ficou muito tempo na história esquecida. Ela não ficou muito tempo na história sendo debatida. E de alguns séculos para cá, principalmente no século XIX, no século XVIII, no século XIX, voltou a essa defesa que após a morte, os justos e os ímpios simplesmente iriam dormir. E eu creio que através de falsos profetas, falsas profecias, é que eles defendem essas ideias. Então hoje eu peço licença a todos vocês e eu vou citar aqui nomes de grupos, nomes de denominações, nomes de profetas, e vamos aqui, eu e o José Aldair, apresentar também as literaturas desses grupos aí religiosos que defendem a falsa visão bíblica do sono da alma, né? Agora, antes da gente apresentar então essa literatura, eu vou pedir para o José Aldair explicar o que é mortalidade da alma, o que é imortalidade da alma. Por que isso é importante? Porque nós vamos usar muito esse termo nesses nossos próximos programas, imortalidade da alma e mortalidade da alma. Após ele explicar isso, eu vou mostrar aqui para vocês em literaturas o que é defendido, né, por essas pessoas ou por esses grupos religiosos. Então, José Aldair, explica para nós aí o que é imortalidade da alma e o que é mortalidade da alma, para aqueles que não conhecem passarem a conhecer sobre esses dois termos. Bom, a mortalidade da alma é defendida por alguns grupos que defendem que vai haver, na verdade, a aniquilação da alma após a morte. Ou seja, a pessoa deixará de existir. E para eles esse será o castigo, a aniquilação. Que essas pessoas não vão existir na eternidade. Enquanto quando a Bíblia defende a imortalidade da alma, ela está dizendo que a alma vai existir. A pessoa salva, ela vai existir após a morte, e a pessoa não salva também vai existir após a morte. A pessoa salva vai estar gozando das bênçãos de Deus, gozando daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo, e a pessoa não salva, ela vai estar pagando o preço dos seus pecados e pagando pelo fato de ter rejeitado a salvação em Cristo Jesus, pagando por não ter buscado a salvação, e vai estar recebendo a retribuição justa de Deus sobre os seus pecados. Seria isso. Então, aqueles que defendem a mortalidade da alma defendem que a alma vai deixar de existir. E nós que defendemos a imortalidade da alma, pregamos, porque assim está na Bíblia, que a alma sempre irá existir. Quer salva, no paraíso, no céu, quer não salva, no inferno, no lago de fogo, e recebendo o juízo de Deus. É isso aí. Então, após a morte, a pessoa vai continuar existindo. Ela não vai passar a uma inexistência. Aqueles que defendem a mortalidade da alma acreditam que após a morte todos vão dormir ou vão simplesmente apagar e vão acordar na ressurreição dos mortos. Isto aí é uma mentira. A Bíblia não ensina isso. Agora eu vou pedir licença para vocês e vou mostrar aqui
alguns trechos de literaturas de grupos, denominações que defendem a mortalidade da alma. Então, antes de ler essa literatura, eu quero apresentar para vocês as duas principais doutrinas, as duas principais grupos religiosos que defendem essa doutrina. A primeira delas eu vou citar as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová acreditam que após a morte, todas as pessoas após a morte vão dormir e vão acordar na ressurreição dos mortos. Então o primeiro grupo são as Testemunhas de Jeová. Eu vou ler aqui um pedaço, um trecho de um artigo que saiu na revista Sentinela, que é uma revista das Testemunhas de Jeová, em 1964, na página 304, diz o seguinte: não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa, permitindo assim que outros vejam a diferença entre a falsa religião e a verdadeira. Então, esse artigo aqui da Sentinela de 1964 deixa muito claro que não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa. E nós aqui, eu e José Aldair, nós estamos defendendo uma visão bíblica. Logo, nós cremos que aqueles que não acreditam nessa visão estão dentro de uma falsa religião ou pelo menos de uma falsa doutrina. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, que eu vou também citar aqui, são a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia acreditam também que após a morte, o homem, tanto justo quanto ímpio, vão simplesmente dormir, né, chamado de sono da alma. É uma doutrina chamada sono da alma, criada aí pelos opositores, né, pelos apologéticos opositores. A Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma erroneamente que após a morte a pessoa vai dormir e acordar na ressurreição dos mortos. Mas eles não defendem essa ideia porque é uma doutrina bíblica. Eles defendem essa ideia porque a profetisa deles, chamada Ellen Goldwhite, disse que a imortalidade da alma é uma doutrina satânica. Isso mesmo, a imortalidade da alma, ou seja, você crer que após a morte você vai para o céu ou para o inferno, essa é uma visão satânica. E eu vou ler para você agora um trecho do livro Primeiros Escritos, na página 218, sobre o que ela escreveu em relação a esse assunto. Satanás começou com o seu engano no Éden. Disse a Eva: certamente não morrereis. Essa foi a primeira lição de Satanás sobre a imortalidade da alma, e ele tem prosseguido com este engano desde aquele tempo até o presente, e o conservará até que termine o cativeiro dos filhos de Deus. Foi-me coisa surpreendente a ver Satanás tão bem conseguido fazer os homens crerem que as palavras de Deus, abre aspas, a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, 4 e 20, significassem que a alma que pecar não morrerá, mas viverá eternamente em estado miserável. Ou seja, ela está afirmando que aqueles que creem na imortalidade da alma, ou seja, após a morte, os salvos já vão estar na glória com Deus e os ímpios já vão perecer no inferno de fogo. Segundo ela, quem crê nessa doutrina está sendo usado, né, está sendo influenciado por Satanás. Ela continua: Satanás disse a seus anjos que fizessem um esforço especial para espalhar a mentira, a princípio proferida a Eva no Éden. Certamente não morrereis. E sendo o erro recebido pelo povo e sendo este levado a crer que o homem é imortal, Satanás induziu-os a crer que o pecador viverá em eterno estado de miséria. Então, segundo Ellen White, a profetisa adventista do sétimo dia, ela deixa claro com todas as letras em seu livro Primeiros Escritos que se você crer que após a morte você vai estar na glória com Deus, você está sendo usado por Satanás e pelos seus anjos. Essa é uma doutrina adventista do sétimo dia. Eu e José Aldair, nós estamos aqui para poder ficar acusando, difamando, falando mal.
falando mal. Nós estamos aqui para alertar vocês que após a morte vai vir sim um castigo de Deus para os ímpios e uma bênção de Deus para os justos. Nós estamos simplesmente revelando o que Cristo mesmo já nos deixou ensinado em várias passagens bíblicas, principalmente em Lucas 16, que logo nós vamos tratar sobre esse assunto. Bom, eu gostaria de expor aqui pelo menos 2 versículos agora que são mal interpretados, né, e que são usados por esses grupos para defender a imortalidade da alma, e nós vamos ver como que foi mal interpretado esses 2 versículos. O primeiro é Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 5, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensas, porque a sua memória jaz no esquecimento. E o versículo 10 também, que diz: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para o além, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então esses 2 versículos são usados por esses grupos para defender que a alma vai deixar de existir. Mas qual é a percepção de Salomão quando ele escreve esses versículos aqui no capítulo 9 de Eclesiastes? A percepção dele, ele mesmo diz, o versículo 3 diz: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. O versículo 11 ele diz: vi ainda que debaixo do sol, e sempre ele vai, em várias passagens aqui nesse versículo, citar debaixo do sol. Ou seja, ele está dando a perspectiva do que está acontecendo aqui debaixo do sol. Aqui não vai haver, eles não vão saber de nada o que está se passando aqui debaixo do sol. Então não está provando nada, não está provando nada a respeito da imortalidade da alma. Apenas ele está falando da perspectiva de Salomão, que viveu, né, aqui debaixo do sol. É isso então que esse texto quer dizer. Não está provando nada que diz respeito à imortalidade da alma, esses 2 versículos. É muito comum você escutar desses grupos que creem que após a morte nós vamos simplesmente dormir em um estado de inexistência e acordar na ressurreição dos mortos. Esses grupos vão se utilizar de Eclesiastes por isso mesmo, por esse mesmo motivo que José Aldair citou aqui, porque o livro de Eclesiastes vai tratar sobre uma vida aqui nessa terra, uma vida debaixo do sol. Porém, lá em Eclesiastes capítulo 12, Salomão vai citar o seguinte, ou Salomão, ou aquele que terminou de escrever a sua literatura. Esse é um tema para os próximos programas, né? Em Eclesiastes 12, no verso 7, ele diz o seguinte: então o pó retorna à terra, ou seja, o homem retorna à terra, assim como veio a ser, e o próprio Espírito retorna ao verdadeiro Deus que o deu. Ou seja, o homem vai para a terra, o pó, que é o homem, vai para a terra, mas o seu espírito, sem a parte carnal, vai para o próprio Deus. Então, mesmo ele se utilizando deste livro por tratar simplesmente uma vida debaixo do sol, no capítulo 12, no último capítulo do livro, vai dizer que o espírito volta para Deus. E nós vamos mostrar aqui na sequência dos textos e nos próximos programas que o espírito vive sim sem a parte material ou a parte carnal. Bom, em contraste com esse versículo, com essa ideia, né, que eles defendem nesse versículo, nós podemos ler na palavra de Deus pessoas perdidas que foram para a eternidade, né? E nós lemos isso em Apocalipse. E o que a Bíblia fala a respeito deles? Não fala que eles foram aniquilados e que eles deixaram de existir, mas fala claramente que as pessoas que vão para o juízo estarão ali e sofrerão eternamente. Eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 19, quando fala a respeito da besta e do falso profeta. E quem conhece melhor as escrituras sabe que está falando de 2 homens que irão levar muitas pessoas a abandonar a fé verdadeira e vão seduzir e enganar muita gente a segui-los, e quando forem castigados por Deus, diz aqui Apocalipse capítulo 19 e o versículo 20: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, 2 homens, que com sinais feitos diante dela seduzia aqueles que recebiam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem.
Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde em enxofre. Então aqui fica muito claro que os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde em enxofre. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 20, quando fala da prisão de Satanás, o Apocalipse vai dizer que Satanás será lançado no mesmo lugar onde outrora foi lançado a besta e o falso profeta. E olha só o que fala a respeito deles que estão naquele lugar. Apocalipse capítulo 20 e versículo 10, que diz assim: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então um tempo passou. E depois deste tempo, Satanás foi lançado no lago de fogo, o lugar onde estava a besta e o falso profeta. A Bíblia diz que eles se encontram nesse lugar e diz mais. E diz que eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então eles não foram aniquilados, eles estão ali recebendo o castigo dos seus pecados, eles estão ali sofrendo intensamente, mas estão conservados naquele lugar. A mesma ideia nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 14, versículo 11, quando fala a respeito dos adoradores, tanto da besta, né, e do falso profeta. Diz a respeito deles o seguinte: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Veja, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. As pessoas estarão ali em uma existência, não serão aniquiladas, mas sofrerão pelos séculos dos séculos eternamente. Não existe nada nesses versículos, né, que fale a respeito de aniquilação. Muito pelo contrário, esses versículos provam que as pessoas estarão sofrendo terrivelmente e intensamente pelos séculos dos séculos. E mais uma vez alertamos nossos ouvintes para que busquem a salvação, leiam as Escrituras, orem a Deus para que você não se encontre nesse lugar que é um lugar que jamais irá acabar e as pessoas vão sofrer ali para sempre. Nesses textos que José Alder acabou de ler, a gente pode então utilizá-los para refutar aqui ou rebater duas doutrinas, duas falsas doutrinas. A primeira que nós já citamos, que é a mortalidade da alma, ou seja, após a morte, os ímpios vão ser punidos e os justos vão para a eternidade, né, para a glória ao lado de Deus. Mas, tirando esse fato que nós já acabamos de citar, eu vou citar pelo menos mais duas outras doutrinas. A doutrina do aniquilacionismo. O que seja aniquilacionismo? Aniquilacionismo vem de aniquilar ou destruir totalmente a pessoa. A doutrina do aniquilacionismo vem desses grupos. Enquanto a Bíblia afirma muito claramente que o homem ímpio passará a eternidade, de eternidade em eternidade, em punição, em fogo eterno, essas pessoas que creem que a alma é destruída após a morte, elas dizem que não existe esse inferno de fogo ou lago de fogo eterno. Então eles têm que mudar aquilo que a Bíblia diz para afirmar que sem o corpo físico a alma não pode sobreviver. Então, através desses textos que o José Alder acabou de citar, nós já refutamos então essa falsa doutrina. Outra falsa doutrina que eu também estou querendo falar para vocês nesse momento, que ela é muito errônea, é realmente uma falsa doutrina, é um engano, e eu posso dizer que é um engano de Satanás. Por quê? O Satanás, o diabo, ele quer que você acredite que após a morte não vai acontecer nada com você. Após a morte vai dar tudo certo. Então você passa a sua vida inteira no caminho largo e após a morte você vai para um lugar bom. Essa é uma ideia de Satanás, tá? Eu estou aqui com um pequeno artigo da Folha Universal de 1999. Está escrito o seguinte: Papa diz que céu e inferno são estados de espírito. Continua a notícia. De acordo com o Papa, o céu não é um lugar, mas um estado de espírito que pode ser alcançado por qualquer homem.
desde que após a sua morte, este passe um tempo determinado no que a doutrina católica chama de purgatório ou limbo. O purgatório não é um lugar, mas uma condição de vida, afirmou o Papa em seu último pronunciamento. O inferno, segundo o Papa, também é um estado de espírito, ligado à condenação eterna, e não uma fornalha ardente. Eu li isso Consultando a Bíblia, volume 1, de Nathanael Rinaldi, na página 75. Então, eu posso falar isso com bastante autoridade, porque eu fui um católico praticante, crismei, fiz a primeira comunhão e trabalhei ativamente em grupos de jovens. Então eu sei muito bem, por eu ter feito catequese, eu sei que a doutrina católica ensina que após a morte nós vamos para um estado intermediário. Ou seja, após a morte nosso espírito vai para algum lugar. Porém, de uns tempos para cá, o que me dá a impressão é que o Papa e tanto essas igrejas, elas querem, de uma certa forma, tirar essa punição de Deus para atrair público. Então fica muito fácil você fazer parte desses grupos religiosos quando tudo vai dar certo no final. E esse é o engano de Satanás, porque a pessoa que não converte a Cristo não vai dar tudo certo após a morte. A pessoa que é ímpia e está perdida no caminho largo, não vai dar certo para ela depois da morte. Ela vai perecer, assim como nós lemos aqui nesses textos e nos outros textos que nós vamos ler nos outros programas, inclusive nesse. Bom, nós lemos alguns versículos que deixam muito claro que aquela pessoa que está perdida, ela está em tormento e em tormento eterno, né? O seu tormento nunca vai acabar. É muito claro os versículos que nós lemos. Agora, a Bíblia fala também com respeito ao salvo. O que vai acontecer com uma pessoa que é salva, né? O Senhor Jesus Cristo foi crucificado, nós conhecemos a história, entre dois ladrões. E um desses ladrões, né, se arrependeu. A Bíblia diz que, em Marcos 15:32, que até certo momento os dois ladrões, eles insultavam o Senhor Jesus. Mas um deles se arrependeu. E esse que se arrependeu, ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então veja que este homem, este malfeitor que se converteu, ele acreditava na imortalidade da alma, né? Ele sabia que a morte não iria segurar o Senhor Jesus e nem iria segurá-lo. E ele então diz: lembra-te de mim. Porque se acaso Jesus não se lembrasse dele, ele sabia que a sua alma ficaria em um lugar de sofrimento e um lugar ruim. Então ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus, ali no Evangelho de Lucas, o capítulo 23 e o versículo 42 e 43, diz o seguinte: e acrescentou a Jesus, o ladrão: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o versículo 43, Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então o Senhor Jesus deixou muito claro para ele que não era quando ele viesse no seu reino, porque essa era a perspectiva do ladrão. Jesus disse: não, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, mostrando que logo após a sua morte, que se daria dali algumas horas, este homem naquele mesmo dia estaria com o Senhor Jesus Cristo no paraíso. A sua alma seria levada ao paraíso. O corpo dele foi para a sepultura, pereceu, foi desfeito, um dia será ressuscitado, mas a sua alma iria para o paraíso. E também o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz no capítulo 1, e vamos ler aqui o versículo 23, quando ele diz o seguinte: ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa da vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Então ele diz que ele queria partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas julgou por causa dos filipenses, porque ele poderia ajudar, ele poderia ensinar, permanecer na carne. Então ele fala que tem o desejo de deixar este corpo, de deixar este mundo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele não iria para o sono da alma,
ele não iria para outro lugar. Ele iria estar com Cristo, estaria consciente, e isto era incomparavelmente melhor. Não se assuste se um dia você conversar aí com alguma testemunha de Jeová na porta aí da sua casa e ele te mostrar um texto sobre a crucificação, esse texto que o José Alder acabou de citar, onde a vírgula do em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia da Testemunha de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras, eles mudaram a vírgula de lugar. Assim como vários textos que é contra a doutrina deles. Ou seja, vários textos em que combate a falsa doutrina deles, eles mudam a tradução para que fica fácil de explicar para outras pessoas. Então você que de repente não conhece hebraico, não conhece grego, não conhece as traduções bíblicas, os originais, você pode facilmente cair nesse engodo. Então, na tradução deles vai estar assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E essa mesma versão é o argumento dos adventistas do sétimo dia. Eles afirmam que a vírgula está fora do lugar, está no lugar errado, que a vírgula deve ficar nesse sentido: em verdade te afirmo ou te digo hoje, um dia estarás comigo no paraíso. Esse um dia por minha conta. Então dá uma impressão de que um dia aquele malfeitor da cruz estará no paraíso com Cristo. Mas não é isso que nós lemos no contexto. O contexto vai tratar de uma pessoa ali possivelmente judia, uma pessoa de origem judaica. Ele acredita na sua visão que um dia ele vai estar aqui na terra com o próprio Deus. Com o próprio Messias. E Cristo disse: não, você vai estar comigo hoje. Não é um dia. Você vai estar comigo hoje. O que você acredita está errado. Você não vai estar nessa terra um dia comigo. Você vai estar hoje mesmo no paraíso. Então, esse é um argumento falho, porque isso foge totalmente fora do contexto do que o texto está afirmando. Que o malfeitor converteu, no seu último momento, ele converteu, entregou a vida a Deus, e no mesmo momento após a morte, um instante seguinte, um segundo seguinte, ele estaria já na eternidade com o próprio Deus. Agora, imagine como seria o castigo se todos fossem para a imortalidade. Se todos fossem para a mortalidade, se toda alma fosse mortal, deixasse de existir. As pessoas que cometeram pecados terríveis, as pessoas que cometeram imoralidade, assassinato e fizeram coisas desagradáveis e coisas hediondas que todo mundo repudia, o que aconteceria com essas pessoas? Elas seriam aniquiladas. Mas aquela pessoa que viveu uma vida com mais regras e até teve uma religião que colocou ele num caminho de moralidade, colocou ele num caminho de uma boa conduta, mas não trouxe a verdadeira salvação. Essa pessoa também partiu e ela teve uma vida completamente diferente do outro. Qual que vai ser o juízo dele? Vai ser também a aniquilação. Então isso não é justo, porque a pessoa que cometeu muito pecado teria o mesmo destino da pessoa que cometeu menos pecado. Agora, o Senhor Jesus é muito claro ao dizer que no juízo haverá diferença de rigor. Em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus falando a respeito das cidades nas quais ele operou o maior número de milagres, seria Corazim, Betsaida e Cafarnaum, ele diz que vai haver diferença de juízos e diferença de graus na condenação. Ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 20: passou então Jesus a increpar ou condenar as cidades nas quais operaram numerosos milagres, pelo fato de não ter eles se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sem Tiro e Sidom, se tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, ou seja, o castigo para essa cidade será mais rigoroso, e diz aqui, do que para vós outras, né? E ele compara então também Cafarnaum, cidade onde ele morou, e diz assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu?
descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, no juízo vai haver graus de sofrimento. Aqueles que pecaram mais vão sofrer mais. Aqueles que pecaram menos irão sofrer menos. Agora, na aniquilação, todos terão o mesmo destino. Todos terão o mesmo final e todos serão castigados da mesma forma. Isso não é justo. É isso aí. E complementando aqui, outro texto, lá em Lucas, no capítulo 12, tem a parábola do servo vigilante. E Jesus Cristo novamente mostrando que haverá mais rigor para aqueles que conheceram mais e menos rigor para aqueles que conheceram menos. E lá no verso 47 do capítulo 12 de Lucas, ele diz o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É uma parábola, onde nós, aplicando aqui para o que nós estamos tratando, a pessoa que tiver mais conhecimento sobre a pessoa de Deus, a pessoa que conhecer as escrituras e tudo mais, ela será muito mais punida do que aquelas que conheceram menos a pessoa de Deus. Ou seja, na punição eterna, no lago de fogo, a alma da pessoa sofrerá dano eterno. Isso é o chamado de aniquilacionismo quando a pessoa crê o contrário. Ou seja, se ela acredita que não haverá punição eterna, ela está indo contra as escrituras. Ela não acreditando nisso, ela acredita que haverá uma aniquilação da alma. E nós achamos isso injusto, porque não é possível que Adolf Hitler seria punido igualmente uma pessoa... vamos chamar de uma pessoa que faz bem para a sociedade, mas rejeitou a palavra de Deus. Ela vai ser punida da mesma forma? Isso é muito injusto. Então, Deus chama igualmente todas as pessoas. Isso nós tratamos nos estudos passados. Deus chama igualmente as pessoas. Porém, há pessoas que rejeitam o Senhor conhecendo as Escrituras, essa pessoa levará muitos açoites, será muito mais punida. E essa é a visão bíblica. E novamente, vamos repetir aqui, nós estamos anunciando essa mensagem nestes programas, porque é muito perigoso você ficar confortável em sua vida e não buscar o Senhor. Você não deve ficar confortável, você deve entregar sua vida a Cristo. Fique confortável com a salvação de Cristo, não confortável com esse caminho largo do mundo. Vai haver um castigo terrível. Está escrito nas Escrituras. Existe uma banda musical que compôs uma música que em inglês quer dizer o seguinte: eu e você não somos mais do que mamíferos. Então vamos fazer como eles fazem no Discovery Channel. Então veja, a pessoa, quando ela crê que a sua alma será aniquilada, a sua moral também tende a se distanciar dos padrões de Deus, porque ele não vai temer um juízo. O máximo que vai acontecer com ele é ser aniquilado. Assim como os animais serão aniquilados e não tem a sua existência para sempre, né? Como a alma humana. Então a pessoa não tem muito o que temer e não se preocupa tanto em se preparar para a eternidade, mas vai haver um castigo, e esse castigo é eterno, e esse castigo é segundo aquilo que cada um praticou. O Senhor Jesus Cristo, nós já lemos alguns versículos, mas ele deu muitos detalhes, como nós falamos, e uns grandes detalhes estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e vamos aqui ler o trecho do versículo 43 em diante, até o versículo 50. Olha o que o Senhor Jesus diz: e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não morre o verme e nem o fogo se
apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O versículo 49 diz o seguinte: porque cada um será salgado com fogo. Creio que até aqui é suficiente. Então o Senhor Jesus está alertando a respeito da realidade do inferno e do sofrimento que a pessoa ali vai padecer, né? E o Senhor Jesus diz no versículo 49 algo muito interessante, quando ele faz a seguinte afirmação: porque cada um será salgado com fogo. O que será que o Senhor Jesus quis dizer com cada um será salgado com fogo? Como que eles, naquela época, Rafael, conservavam seus alimentos? Eles conservavam de uma forma bem mais primitiva. É lógico que eles não tinham geladeiras como nós temos hoje. Então o alimento era colocado dentro de um recipiente com ou gordura ou com sal. E o alimento era conservado ali dentro daquele recipiente coberto totalmente ali com sal. É da mesma forma que os mais antigos faziam, né, na época dos nossos avós, quando eles moravam nas roças e não tinham as geladeiras. É dessa forma que eles conservavam os alimentos. E até hoje, né, algumas pessoas conservam carne com sal, e você pode encontrar nos supermercados esse produto. Agora, ele diz que cada um será salgado com fogo. O que ele está querendo dizer aqui? Que o fogo ele vai conservar o corpo desta pessoa. E é por isso que ele diz que a pessoa será salgada com fogo. Ele vai ter um corpo que vai sentir todas as dores, mas também que vai ser conservado ali no fogo. Bom, fechamos nosso programa aqui de hoje. Nos próximos programas nós vamos falar bem mais sobre essas questões, sobre o aniquilacionismo. Também vamos falar sobre o que é destruição, o que é perecer, contrário ao aniquilacionismo, tá? Nós vamos falar isso nos próximos programas. José Alder, você tem aí alguma consideração final antes de nós terminarmos esse programa? Eu só gostaria de agradecer mais uma vez a Deus e agradecer também aos ouvintes, os internautas que nos assistem nas demais plataformas, e agradecer à Rádio Voz de Amor pela oportunidade. Então você esteve aqui com o programa Respondendo sobre as Escrituras. Se você tem alguma mensagem a nos enviar, se você tem alguma pergunta, envie no nosso WhatsApp 16 99299 9452. Repetindo novamente, 16 99299 9452, ou no Facebook mesmo, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. Não se esqueçam das nossas reprises, youtube.com/clica aqui não. Entre na playlist Respondendo sobre as Escrituras e lá vai ter todos os nossos programas em vídeo. Você pode participar, você pode nos ajudar. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!